Alô, 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 alô. Estamos ao vivo. Galera tá chegando já aí. Galera me escuta? Pessoal me escuta? Galera tá chegando. Pessoal tá escutando, né? Galera me escuta? Então, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chegamos. Estamos na área. Rapaz, que loucura é essa, hein? Que loucura é essa? Que é isso? O que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo? Vou me ajeitar aqui. Olha, começar aqui a nossa live. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos Jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo, com ingresso incluído, receptivo, jogos fora do Rio. Então, estamos aí. Cara, já vamos direto ao ponto. Muita coisa para a gente falar aqui. Agradecer aí o Crazy Butt chegando aí. Boa tarde, boa noite. Aqui, boa tarde. Papo é verdade, o Flamengo enviou uma nova proposta agora. Não. O que está acontecendo são ajustes, não é nova proposta. Ajustes, tá? Estou acompanhando tudo. A gente está aqui acompanhando em tempo real. Galera, eu vou pedir para vocês se inscreverem, deixar aquele like maroto, compartilhar, muito importante, tá? Teve uma situação aí envolvendo a patrocinadora Master do Flamengo, que eu acho importante, tá? O Pablo Rafael Rua trouxe, né, que o Flamengo apresentou uma nova proposta garantindo aí 37 milhões de euros fixos, além de 4 milhões de euros de bônus, chegando a 41. Não tenho essa informação, porque o BAP não queria que passasse dos 40, tá? Mas o Flamengo falou para... O que uma fonte ligada ao Flamengo falou para a gente é que os valores estavam próximos agora ao que o Flamengo poderia pagar e que estavam ajustando para fechar o negócio. Nunca esteve tão perto, tá, de fechar o negócio, tá? Então, a gente acompanha aqui, o Pablo Rafael Rua tem acertado muito também, muito bem informado, assim como a gente. E acontece isso justamente quando o Flamengo tem aí a possibilidade, o torcedor do Flamengo tem a possibilidade de apostar no Lucas Paquetá. Acredite se quiser, a patrocinadora Master do Flamengo habilitou uma situação que deixou aí o torcedor do Flamengo sem acreditar, né? Mandar um abraço aqui para o Pablo Rafael Rua. Estou olhando aqui sobre a proposta. O que tinham me falado, Pablo? Não tinham me falado que ia passar dos 40, não, tá? Tinham me passado que o Flamengo ia aumentar o fixo, que era o que eles queriam, para uns 37, 38. Eu falei isso na placar. Mas não sabia que o Flamengo ia subir 1 milhão de euros, né? Então, olha só. Segundo o Pablo Rafael Rua, o Flamengo enviou uma nova proposta ao West Ham para destravar a contratação de Lucas Paquetá. O clube aumentou em 1 milhão de euros o valor, né, do total. Seria, então, o valor garantido para 37 milhões de euros fixos, além de manter 4 milhões de euros em bônus por produtividade, totalizando 41 milhões de euros, 255 milhões de reais. O pagamento seguiria com possibilidade de parcelamento, mas com o aumento da quantia fixa oferecida ao West Ham. Também, Pablo, vou te dar uma informação nova aqui, tá? Deixa eu ligar aqui para o Pablo Rafael Rua, em tempo real, para passar uma informação nova para ele. A informação dele de chegar a 41 eu não tenho, tá? Até porque o pessoal não gosta de falar em valores. A gente está aqui ao vivo no canal no YouTube, a audiência aumentando drasticamente. A gente vai falar sobre a questão do patrocinador Master também. Estamos ao vivo no YouTube. Liguei aqui para o Pablo Rafael Rua porque ele tem uma informação parecida com a minha, mas a dele tem uma pequena mudança. Pablo, o que tinham me falado é que o BAP não tinha liberado passar dos 40. Talvez a sua informação nova, o BAP, para destravar, tenha aceitado pagar mais um.
Eu vou te dar uma informação nova para juntar na sua aí e você poder publicar aí. O que me passaram é o seguinte: o Flamengo aumentou o valor do primeiro pagamento também. Tem um valor à vista e o resto parcelado. O West Ham quer contratar, então eles querem dinheiro à vista. O Flamengo subiu, acredito que subiu o valor drasticamente do à vista, o primeiro pagamento. E aí parcela em 3 ou 4 vezes o restante, tá? Então, aumentou o à vista. Eu falei na placar há 2 horas atrás que ia aumentar o fixo, né? Por exemplo, porque o fixo estava em 35. Ia aumentar para 37, 38. Era a minha informação. Você trouxe também. 37, 38. Além disso, eu não sabia que tinha passado dos 40. Para mim, ficava nos 40 ainda. Ia subir o fixo, mas ia manter os 2 ou 3 ali de bônus. Você está falando em 4 de bônus. Além disso, estou te avisando que o que me passaram é que o à vista subiu um pouco também. Ou seja, aquele valor que é a primeira é a entrada. Para convencer o West Ham. Então, a gente juntando tudo aqui, a nossa informação está parecida. Não sei se a galera vai te ver. Eu estou ao vivo aqui. Posso mostrar aqui, não? Pode sim. A tua informação, então, é essa. Subiu o fixo, eu tô te passando que subiu à vista, a informação tá muito parecida, a do Mauro César tá muito parecida também. E agora você tá dizendo que o Flamengo subiu em 1 milhão, é isso? Total? Exatamente, Papa. Boa noite aí. Aqui é boa tarde, mas boa noite aí. Boa tarde, Papa. Isso, exatamente. Eu recebi informação aqui que o Flamengo, essa nova proposta, né, que não foi recusada, muita gente deu como recusada, mas a proposta em si, os números são bem parecidos com o que a gente for. É isso aí, o Flamengo tá só ajustando. Então até a tua não é uma nova proposta, são ajustes, né? Isso, são ajustes. Nisso, o Flamengo, dentro desses ajustes, está tentando negociar ali com o West Ham com 37 milhões, dando melhorando ali a parcela, né, em relação a aumentando o valor de 35 para 37 para melhorar. Esse fixo, para explicar para a galera, o fixo é o garantido, é o que não depende de variável, de bônus. Exatamente. Aumentaria ali de 35 para 37 fixos, e assim eu colocaria mais 4 milhões em bônus, né, em metas, no caso, que o West Ham não quer liberar essa quantidade em metas. O West Ham ele quer os 40 milhões de forma fixa e, como você bem disse, à vista, porque eles precisam contratar também. Mas dentro dessa rodada de negociações que vem tendo nos últimos dias, o Flamengo agora ofereceu esses 37 milhões, tentando melhorar ali a forma de parcelamento e dando 4 milhões em metas. Então vamos ver agora como vai ser essa nova rodada de negócios, né, Papa? Porque tá aí, o Flamengo vai levar alguns dias ainda para poder concluir essa negociação, mas não teve nada negado, como você bem disse aí na tua informação mais cedo também que eu vi. Vou te dar uma informação aqui, eu não estou te vendo, mas você está aparecendo para a galera aqui. Eu vou te dar uma informação para a gente juntar pontos aqui. Essa notícia que a gente trouxe agora, do bug na plataforma da patrocinadora Master do Flamengo, que é uma patrocinadora de apostas, ela não é um bug, ela é um marketing, tá? A gente não é bobo, ninguém aqui é ingênuo. Isso é marketing. Eles botaram ali também como bug, óbvio. Todo mundo, é bug. É marketing. E eu vou falar uma coisa que vocês não se ligaram. Por que a patrocinadora Master do Flamengo não pode se envolver diretamente e dizer que está ajudando o Flamengo nessa contratação? Você sabe por quê? Não. Pô, o cara se envolveu recentemente no quê, cara? É verdade. Então, um patrocinador que é disso, ele não vai se envolver. Ele não vai querer o nome dele dizendo que ele está trazendo o Lucas Paquetá. Mas quem disse? A gente não pode afirmar. Mas quem disse, com uma ação dessa, que ele bota odds ali pro Lucas Paquetá, né, para chutar. Se ele bota a odd do Lucas Paquetá ali na plataforma, sem o menor sentido, podia ter um erro de algum ex-jogador, alguma coisa, mas, pô, colocar o Lucas Paquetá, justamente o cara que tá para chegar, ninguém é ingênuo. Então, o que a gente acredita é que alguma coisa eles estão sabendo, né, Pablo? Exatamente. Poderia colocar de tantos jogadores aleatórios justamente o Paquetá, né? Então alguma coisa de fato aí tem, com certeza. Tem o Adílio, tem o Tite, botaram ali algumas coisas assim, mas pode ser para tapear também. Por que ia colocar justamente o Paquetá? Então, meu amigo, eu te chamei justamente porque eu acho importante, acho que se todos fizessem isso, entender que muita gente recebe informação, que tem crédito para todo mundo, muita gente recebe informação ao mesmo tempo, e um ajuda o outro. Como você mesmo disse, você falando que viu que a minha informação, inclusive, eu trouxe antes de muitos veículos, quando a página lá, a Talk Sport, estava falando que tinham recusado a proposta e tudo mais, e que estava todo mundo pessimista, eu trouxe que não, o negócio tinha aproximado. O Flamengo entende que, inclusive,
nunca esteve tão perto. Então, as coisas estão acontecendo, a galera está acompanhando. Parabéns também pelo seu trabalho. Eu sei como é difícil trabalhar sozinho, sem estar com um grande veículo por trás, lá ele, mas eu sei como é trabalhar pesado, porque eu também sou assim, apesar de um canal no YouTube grande e tudo mais, as pessoas adoram falar mal, adoram dizer, cada hora diz uma coisa. Não é cada hora a gente diz uma coisa. A gente fala uma informação e aí a informação sai lá na Inglaterra. A fonte do cara é no West Ham. O West Ham tem que jogar para a galera deles lá também. Então o cara muitas vezes sai aqui na nossa imprensa uma informação diferente e o pessoal vem julgar a gente. Cada hora vocês falam uma coisa. Não, o mercado é o tempo todo mudando. Você já trouxe aí que subiu 1 milhão. Eu não tenho essa informação, mas eu estou te dando crédito. Então, as pessoas têm que entender que é uma negociação extremamente difícil e que as coisas vão mudando. E a gente está tentando manter a galera informada. Você sabe com quem eu falo, eu sei com quem você fala, a gente tem contatos fortes dentro do Flamengo e os caras, não é que eles estejam mentindo, mas as coisas mudam, gente. Exatamente, Fábio. E 1 milhão, aqui é 6 milhões de reais, né? Então já é um valor já que cresce pra caramba. Então tem essa... Vamos ver como vai ser essa negociação. Tua informação procede, o Flamengo ainda segue com otimismo, né? Esse progresso aí por Lucas Paquetá, e o Paquetá tá doido pra vir, papo. O Paquetá, hoje saiu a informação, muita gente tava falando, não, ele tem ido treinar, ele não tá indo treinar. Olha aí, ó. Própria. Você tem trazido essas informações aí, eu sei que você tem contato com família e tal. Ele, então, tem ido lá e não tem treinado. Dizem que é pela questão das costas, né? Exatamente. O incômodo que não impediria ele de treinar. Ele não tem ido treinar. Vamos ver aí como vai ser os próximos dias. Mas o Flamengo segue em negociação, segue otimista. E o jogador também fazendo a pressão dele. Já não vai jogar amanhã na partida do West Ham. Ele segue fazendo a pressão para poder ser liberado logo, porque ele é um dos mais interessados em chegar logo pelo Flamengo. E uma informação, papo, muita gente soltando que seria por conta da seleção brasileira. E não pesa isso para ele. O que pesa para ele é a vontade logo de retornar ao Brasil, ficar junto com a Ele quer família, sair de lá também, cara. A informação que eu tenho é que ele tá meio triste com tudo que aconteceu lá, com as acusações que sofreu, que ele não consegue mais viver lá e ter que olhar para as pessoas julgando ele, porque ainda tem muita gente que julga, né, cara? Muita gente que julga, né? Inclusive lá na própria imprensa inglesa, tem gente que sempre fica falando as besteiras lá e tal, então ele não aguenta mais. Ele não se sente mais confortável, tanto que ele não quer aceitar a proposta de nenhum outro clube da Premier League, né? Vários clubes interessados e ele não tá querendo. Exatamente. Chelsea procurou ele oficialmente, Tottenham, Aston Villa, teve diversos times ali de uma prateleira até mais acima do West Ham que procuraram ele e ele não quis ir, ele tem esse foco de retornar logo ao Flamengo. Cara, sensacional. Tem mais alguma coisa legal pra gente falar aí? A gente tem falado também de Marcos Antônio, a gente tem falado também da possibilidade do Danilo. Você tem alguma outra informação aí interessante de mercado? Eu tenho a informação que o Flamengo, se contratar o Paquetá, vai ter muita calma, que entende que ele joga de falso 9 também, né? Então o Flamengo vai ter muita calma para contratar esse atacante aí, talvez no meio do ano, ou até no final do ano, tá? O Flamengo não desistiu do Caio Jorge, tá? Informação. Sim, sim. O Flamengo ainda segue de olho no Caio Jorge, de olho também na situação do próprio Tati, né, que foi pro West Ham, que pode ser rebaixado e quem sabe não conseguir ele por um valor mais em conta, mais acessível. E, de fato, essa informação também bate com a minha. O Flamengo, se contratar o Paquetá, não vai ter essa pressa para poder trazer um atacante, deve ficar somente para a próxima janela de junho. Tem ali a situação do Marcos Antônio, né, mas o São Paulo vive uma crise nos bastidores, impeachment de presidente, que deu uma travada também nessa negociação. Mas aí, se o Flamengo conseguir concluir a compra do Paquetá, o Flamengo também não vai precisar se preocupar, porque ele pode jogar como segundo homem também, o Paquetá, como falso 9, diversas posições ali. Mas eu acho que o Flamengo acaba desistindo, tá, dos outros meio campo ali, tá? Eu acho que são opções. O Flamengo, o que eu ouvi é que o Flamengo, ele enquanto não tem um 100% fechado, ele continua mantendo os outros ali, as outras possibilidades. Isso, segue. O meu cachorro tá latindo aqui. Relaxa, eu também tô com os meus cachorros lá embaixo latindo agora. Não, é isso. Eu também acho que acaba desistindo justamente porque o Paquetá é um jogador, vamos dizer que completa ali, né, no setor do meio campo e ataque. Ele pode fazer todas as funções do meio campo, pode jogar de atacante, pode jogar aberto, mas dá ali uma variedade grande e até por isso, né, que a diretoria quer tanto trazer ele, o Felipe Luiz também faz esse esforço para poder trazer ele, porque sabe que o Flamengo não vai fazer tantas contratações assim nessa primeira janela. Então, contratar um jogador que pode fazer várias posições vai ser muito útil para o elenco. Fora que o elenco já está muito bem, né? Ô, Pablo, o pessoal falando assim, vocês não deram crédito para a Raíza Simplício da informação do Danilo.
Pô, e precisa, a Raíza tá comigo todo dia na Placar, a Raíza faz collab comigo direto. Eu acho que, pô, as pessoas já sabem quando eu trago alguma coisa, muitas vezes, que já é em parceria com a Raíza, pelo amor de Deus, né? A Raíza Simplício é minha irmã. Pô, todo mundo sabe quantas vezes eu já falei aqui que o Danilo, a informação foi da Raíza Simplício, tá? Então, meu amigo, acho que é isso, né? Então a gente teve essa situação aí, eu vou conversar com a galera aqui sobre o patrocínio master, vou ler um pouco a galera do chat aqui. Galera que não conhece, qual é a tua rede aí pra galera seguir? Segue lá, galera. Pablo Rafael com PH Rua. Colocar Pablo Rua já aparece lá no meu rostinho. Segue lá que a gente tá trazendo diversas informações em relação ao Paquetá, ao mercado. Sempre também aí fazendo collab com o Papa, também nessa parceria que é boa. E vamos voar em 2026. Vamos com tudo. Galera, quase 3.500 pessoas aqui. A live começou agora. Já começamos direto conversando com o Pablo. Já sobe esse like aí, que tem menos da metade dos likes. Sobe isso aí. Tamo junto, Pablo. Valeu, irmão. Abraço. Valeu, Papa. Abraço. Fica com Deus. É isso. Um ótimo relacionamento com essa galera toda. Galera muito top. Galera amiga. A gente se dá muito bem com todos os jornalistas aí que cobrem o Mengão. Tem o nosso repórter também, o Gabriel Orfan, que faz um grande trabalho. CRF Matos lá no Twitter. O Bruno Lemos também, que trabalha lá com o Mauro Santana. Galera que está fazendo um trabalho muito bacana, independente, além da Raíza Simplício, que é a minha irmã, né? Pablo Rafael Rua. Isso aí, Rafael com PH. Tá bom, galera? Ele faz um trabalho muito bacana também. Um cara honesto, dá o crédito, não sacaneia ninguém, o que é mais importante. Aqui a gente não precisa sacanear ninguém, tá? Vamos lá. Eu li a galera um pouco aqui. O que adianta uma informação do Danilo e ele não vir? Não serve de nada, adianta sim a informação, irmão. Eu já falei aqui, o negócio às vezes está rolando em paralelo, Danilo, Marcos Antônio, aí fecha o Paquetá, o outro não vem. Acontece, tá? O Flamengo não vai contratar todo mundo. O Flamengo tem vários jogadores que o Flamengo avalia, tá? Então, notícia aí importante com essa do Pablo Rafael Rua, que o Flamengo subiu um pouquinho ali o ajuste, né, dos bônus. Não é uma nova proposta, é um ajuste na proposta que foi enviada. Então, o Flamengo... Preciso até passar para minha galera aqui. Galera, olha só, eu estou ao vivo aqui, se quiserem pegar aqui um trecho da minha live, junto com o Pablo Rafael Rua, não é uma nova proposta, tá, pessoal? É um ajuste na proposta do Flamengo, segundo ele, mas a gente já tinha falado na Placar sobre o aumento do fixo e o aumento do valor à vista que o Flamengo ia pagar, tá? Um aumento porque o West Ham precisa contratar. A gente está aqui, então, acompanhando o chat também. Editou a proposta? Não é uma forma... Não é muito bem editar uma proposta, tá? Órfão, não é uma nova proposta, tá? Apesar de terem publicado isso, é um ajuste na proposta. O Flamengo fez a proposta para os caras e houve um ajuste no valor fixo e no bônus, tá? Eu prefiro que você use a palavra ajuste, tá? Fez um ajuste na proposta, segundo o Pablo Rafael Rua, beleza? A gente está aqui ao vivo e está trabalhando, tempo real, quem sabe faz ao vivo, tá? Vamos lá. O West Ham vai liberar apenas no meio do ano? Não, o Flamengo está fazendo isso para liberar agora. Tá? O Flamengo está fazendo isso aí justamente para liberar agora. O Flamengo não quer depender do jogador só chegar no meio do ano. Tá? A gente teve aí a situação então da Betano, patrocinadora master do Flamengo, disponibilizando odds do Lucas Paquetá na plataforma. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tá? Paquetá, chutes no gol, mais de um ou mais, 1,88. 1,88. Paquetá, chutes no gol, 2 ou mais, 5,40. Os caras colocaram odd para participações do Paquetá na partida contra o Fluminense. Óbvio que não dá nem tempo dele participar, tem que ser 2 dias antes da partida, nem fechou negócio ainda, mas o que eles estão sabendo que a gente não está sabendo, né? O que a patrocinadora master do Flamengo está sabendo? Eles também colocaram Joel Santana, Cleiton, que já deixou o Flamengo, Adílio, colocaram outros. Mas, pô, a gente sabe o que é o marketing, né? Você coloca outros para despistar, dizer que é um bug, e você já fez a ação de marketing e funcionou. Porque todo mundo está comentando, tá? Olha aqui, ó, na plataforma patrocinadora do Flamengo, tem ali Carrascal, Lucas Vieira, João Vitor, Joshua, Lucas Paquetá e Jorginho. Tá ali, tá?
Não tem ninguém inventando nada, a gente está só falando que é algo realmente que a gente percebe que pode ser um bug, né? Mas para mim isso aí para mim é marketing, tá? Eu não tenho dúvida. Eu, sinceramente, não sou ingênuo. A gente teve aí o Marcos Braz dando entrevista falando sobre a saída do Jorge Jesus, cara. Olha que top a entrevista lá pro GE. Ele falou o seguinte: a saída do Jorge Jesus, mesmo não tendo uma turbulência muito grande, porque a culpa não era nossa, era um desejo dele. Eu tinha a noção exata do que estava acontecendo. Tinha a noção de que era perder uma comissão técnica da maneira que estava jogando o Flamengo. Campeão da Libertadores do Brasileiro, como foi. Não foi o momento que eu achei que foi a maior crise, mas foi uma fase de uma situação que eu tinha a dimensão do que representaria até mesmo para mim como vice-presidente. Tá? Ele falou também sobre a saída do Rogério Ceni. Eu errei ao tirar o Rogério Ceni naquele momento. Eu me arrependo muito de demitir e não fui coerente. Bacana, hein? No futebol você pode ser tudo, pode errar, acertar, mas não pode ser incoerente. Porque eu segurei ele antes de ser campeão. A torcida pedindo para demitir e demitir ele. Segurei o Rogério Ceni, que depois me pediu demissão 2 vezes e convenci ele a seguir para ser campeão no Morumbi. Falei isso para ele, seguro ele, o Flamengo é campeão do Brasil, da Supercopa, tricampeão estadual, e mais para frente, por questões internas, pressão de A e de B, eu demiti. Uma pena, né, cara? Sinceramente, eu acho que os treinadores que eu cobrei aqui, que realmente não tinha mais jeito. Cadê o gol, Tite? Saiu o gol, né? O Tite, o Paulo Souza, o Domi. Esses eu cobrei porque não tinha condição de aguentar. Agora, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, para mim, fez um grande trabalho também. O Felipe Luiz não se fala, né, cara? Jorge Jesus. Então, para aqueles que acham que os jornalistas, os influenciadores pedem a cabeça, a saída de todos os treinadores, quem acompanha aqui sabe o quanto sempre defendi o Felipe Luiz, o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni, o Dorival Júnior, né? O próprio Jorge Jesus. O Ceni, na reta final, com tudo que aconteceu naquela semana, eu não cheguei a pedir a cabeça dele, não cheguei a pedir para ele ser demitido. Mas eu lembro que eu postei o meu vídeo antigo de quando o Flamengo ganhou do São Paulo com o gol do Paulo Guerreiro e o Ceni foi demitido. Aquele, você está demitido, Rogério Ceni. Mas eu fiz aquilo como uma brincadeira e também porque naquela semana teve muita confusão. Eu não sei se vocês se lembram, teve vazamento de informação de dentro do clube. Foi uma semana muito conturbada. E eu entendia que ali não tinha mais clima para ele continuar. Desses todos que eu falei, eu acho que o Rogério Ceni pode ter um episódio ou outro que eu, no final ali, eu falei que foi a melhor situação para o Flamengo, tá? Mas Dorival, achei totalmente desnecessário trocar por Vitor Pereira. Não era para ter tirado o Dorival. O Jorge Jesus queria muito que tivesse continuado, mas aí ele que saiu, como o Braz falou, e teve ainda o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, para mim, fez um grande trabalho. E o Felipe Luiz, quando estava todo mundo querendo dar porrada, eu estava defendendo aqui. O Renato Gaúcho, todo mundo reclama até hoje, eu falo, foi um dos melhores trabalhos do Flamengo nos últimos anos. Foi a melhor final que o Flamengo fez e, infelizmente, perdeu com aquela falha do Andréas Pereira. Olha só, o Marcos Braz falou aqui também, tenho a cabeça muito tranquila, entrevista ao GE, tá? Caê Mota. Tenho a cabeça muito tranquila do meu ciclo fechado no Flamengo. O que eu não tenho tranquilo é me tornar adversário direto pelos objetivos do Flamengo. Para deixar bem claro, os objetivos do Remo em 2026 nada tem a ver com os objetivos do Flamengo. Me dá frio na barriga pensar em estar em um clube que tenha os mesmos objetivos do Flamengo. Tá certo, Braz. Olha só, o Vene Casagrande, vou continuar com o Braz aqui. O Vene Casagrande trouxe uma informação aqui agora que o imposto de 18% deixaria a Operação Paquetá ainda mais cara ao Flamengo. Um pequeno, entre aspas, detalhe que muitos não levam em consideração ao analisar o tamanho da operação que o Flamengo tenta fazer para contratar o Lucas Paquetá. Estamos falando de uma contratação de um jogador de seleção brasileira, performando em alto nível, 28 anos e tudo mais. Além disso, o Flamengo ainda terá que assumir um imposto altíssimo nessa operação por ser um clube da Inglaterra, 18%. Pegar o valor aí da última proposta do Flamengo, por exemplo,
Ele está falando aqui de 42, o Pablo Rafael falou 41, tá? A operação pode chegar a 49 milhões de euros, tá? Além do pagamento de comissão a empresários, provavelmente luvas. Estamos vendo de perto algo que nunca imaginamos. É verdade, tá? Muita gente falando da proposta do Rafael Rua, que ele trouxe, né, dos 4 milhões a mais de bônus e 37 fixos. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Pode ser que chegue nos 42, nos 43, mas a gente tem aí também o West Ham Futebol, olha aqui, postando aqui agora. Deixa eu ver se a gente consegue a tradução aqui. Cadê a galera que bota Grok? Traduz para mim. Cadê? Vamos lá. Não tem tradução? Vou marcar o Grok aqui. Grok, traduz para o português para mim. Vamos ver se o Grok vai traduzir. Já fizeram isso no X? Eu mando isso direto. Traduz para mim. Eu até entendo inglês, mas a questão é que eu fico com medo de errar uma coisinha ou outra aqui. O Grok traduziu não. Vem lá, vamos lá. West Ham insiders are refusing to comment on the latest situation on Lucas Paquetá. O West Ham, pessoal de dentro, né, internamente no West Ham, estão se recusando a comentar as últimas situações que aconteceram com o Lucas Paquetá, indicando que, eu já vou fazer a tradução direta, indicando que eles têm a esperança de convencer o jogador a ficar, tá? Eles ainda queriam 50 milhões de euros, né? 43 milhões de libras e tudo mais, falando que eles queriam mais. O Flamengo botou 40 milhões, pode ser que suba um pouquinho. Já rejeitou 40, né? 35 mais 5, não foi recusa. Estou falando para vocês que isso é informação que sai de dentro do próprio West Ham. Essas coisas, o Grok traduziu. Aqui vai a tradução, tá? Acredita-se que eles queiram um pacote de 50 milhões de euros, tá? Resta ver se o Flamengo pode alcançar esse valor ou se uma oferta de 40, tá na faixa dos 40, 41, vai bater, vai funcionar, se Deus quiser. Então, os caras aí estão relutantes, né? Relutantes. Vamos lá, continuar aqui com a informação do Marcos Braz. Ele continua na entrevista aqui falando, revelou bastidores aí do Flamengo, de quando ele estava no Flamengo, e ele falou sobre o Gabigol, né? Me deu trabalho. O Braz falando sobre o Gabigol, olha só, vou pegar aqui as aspas. O Gabriel tem razão em questionar o ponto de ter sido feita a tratativa do contrato, mas talvez o modo que ele foi pontuando para fazer essa cobrança no resultado final poderia ter sido alguns cuidados que ele não tomou. Cuidados com o Flamengo ganhar um campeonato importantíssimo na casa de um adversário histórico e mesmo assim ele solta outros tipos de notícia que não eram pertinentes naquele momento. Eu falei para vocês, o Braz dizendo que incomodou isso. O Gabigol querendo aparecer mais do que o Flamengo, né? Quando o Flamengo era campeão. Eu não esperava que ele falasse naquele momento, mas eu já era mais do que sabedor que a negociação estava em curso, inclusive por respeito à minha pessoa, quem estava negociando já tinha me comunicado, o Cruzeiro já tinha me comunicado. Aí, Gabriel, o Braz já sabia. São momentos diferentes, mas o Gabigol era o Gabigol, talvez, para não ser injusto nessa comparação, talvez o Gabriel seja, pelo mundo atual, pela exposição que vemos hoje, no caso, comparar o Gabigol com o Imperador. Para mim, eu sou mais o Imperador. O Gabigol tem a história do título da Libertadores, né, dos títulos importantes, duas Libertadores que ele decidiu, mas o Imperador é mais ídolo, né? Ele falando, o Gabigol nunca chegou atrasado a um treino, não me recordo, treinava muito, era o último a sair, a camisa do Corinthians foi super fácil de conduzir, foi ruim para ele, não tinha como seguir como capitão do Flamengo depois daqueles fatos e com a camisa 10. E ele entendeu. Ficou chateado, triste, mas entendeu. A relação com o Gabigol não tem nada a ver com ele ter falado de ir para novos ares e tudo mais. O problema é que, quando ele foi substituído, não teve o cuidado de dar a tranquilidade ao ambiente que deveria ter dado. Em um segundo momento, na outra semana, entendemos que foi acima do tom
o que ele fez e deveríamos afastá-lo. Afastei como afastei outros jogadores em outras situações. É um procedimento normal, né? Então, ele falando que o Gabigol sabe a verdade, a negociação foi feita, todos os trâmites, e previamente passou pelos setores que deveriam passar no clube. Foi feita uma covardia de alguns vagabundos que falaram que eu fechei um número sem ser autorizado e o Landim não assinou. E eu não podia me defender porque teria que dar detalhes em algumas situações e eu fiquei quieto. O tempo foi passando, a coisa não se concretizou e deu o desfecho que deu, né? Então, ele falando aí, né, sobre a questão da troca do Dorival também, a gente iniciou o processo de renovação e fez uma proposta meio que... veio uma contraproposta e no meio disso entendemos que não deveríamos ficar reféns e fomos para outro caminho. Isso foi o que aconteceu. Talvez se tivéssemos mais certezas em relação a A, B ou C, poderíamos estender essa negociação por um novo contrato. Mas entendemos que deveríamos trocar. Foi péssima essa escolha de trocar, né? Falar desse assunto em cima de resultados e tudo mais, mas, cara, aconteceu. Depois só deu M, né? Na verdade, a análise é essa, em cima dos resultados posteriores. Aí é muito difícil, eu acho. Acho não. Eu trocaria de novo. Pô, Braz. Ele trocaria o Dorival pelo Vitor Pereira de novo? Tá de brincadeira, né? Tá de brincation with me, né? Não dá, né? Não dá. O Marcos Braz falando que trocaria o Dorival Júnior de novo, né? Ele também falou do Balotelli, aí eu acho bobeira, já é muito passado. Mas é isso. Então, a gente tem aí o Marcos Braz falando todas essas situações aí. A gente sabe que também não é fácil, né, gente? Não é fácil você tá conduzindo um clube do tamanho do Flamengo, né? Você sabe que nunca é simples, né? Olha aqui. Também tem outras aqui informações. Deixa eu pegar aqui, ó. A arbitragem, para passar para vocês, né? Antes da gente fechar aqui, foi definida a arbitragem do Fla-Flu e também falar do Flamengo lançando um novo plano de sócio-torcedor. Importante para a gente trazer aqui. Falar do Saul também. A FERJ definiu aí a equipe de arbitragem para o clássico entre Flamengo e Fluminense. Alex Gomes Stefano será o árbitro principal da partida, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Daniel de Oliveira nas bandeiras. E agora, o VAR fica com Paulo Renato Moreira, tá? Responsável pela análise dos lances decisivos aí do confronto. Também trazer aqui essa informação importante: o Flamengo iniciou as vendas do plano de sócio-torcedor Nação Maraca 1. Essa é a única categoria que garante ao torcedor o direito de adquirir ingressos para todos os jogos do clube como mandante no Maracanã. Como o plano assegura acesso aos ingressos por toda a temporada, o número de vagas é limitado. A venda ficará aberta até o dia 28 de fevereiro ou até o esgotamento das vagas, o que ocorrer primeiro, tá? Ele assegura acesso aos ingressos para toda a temporada. O Plano Nação Maraca 1 garante prioridade máxima na compra de ingressos para todos os jogos do Flamengo como mandante no Maracanã. Então não vale para a final de Libertadores, tá, gente? Que é aquele jogo único. Mesmo que seja no Maracanã, porque aí é mando da Comebol que faz a venda. É mando do Flamengo, tá? 75% de desconto sobre o valor da inteira. Além disso, o plano comporta um titular e até 3 convidados, cada convidado com o valor de 50 mensais. Plano mensal custa 325, tá? Outro benefício do Plano Nação Maraca 1 é a prioridade na aquisição do pacote Maracanã, que permite a compra dos ingressos de toda a temporada de uma única vez, tá? Então são essas as opções. Cara, pro Flamengo do jeito que tá, Paquetá chegando já também, né? Aí vale muito a pena, tá certo? Deixa eu ler a galera um pouquinho aqui. Já passei até muito do tempo que eu faria de live, né? Live longa. Sou mais Adriano também, galera falando, né? O canal do Ângelo Furtado, meu amigo. É isso. Já virou novela? Virou novela, infelizmente. Tamo junto, tá? Vou lembrar de fechar, de encerrar a live aqui. Tamo junto, valeu. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, comentário fixado, tem os nossos patrocinadores aí. Valeu, galera. Tamo junto.